Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem está falando é o Leque e é um prazer tê-los aqui comigo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero abordar algumas temáticas aí relevantes, né, para a nossa vida e que versam acerca de fatores importantes, né, da dialética e do período ali socrático, se assim podemos dizer. Bom pessoal, para quem não sabe, praticamente a base da filosofia, né, como nós a conhecemos, surgiu mais ou menos há 2.400 anos ali com Sócrates, né, na cidade de Atenas. Naquela época, a cidade era praticamente um culto, era praticamente um deus mesmo, porque o fato de você viver em sociedade ali, cercado de pessoas, né, que tinham um pensamento mais crítico, pessoas que valorizavam, de certa forma, a razão e a mitologia na época trazia um sentimento de união muito forte. Então essas pessoas se sentiam extremamente interligadas com a cidade e a preservavam de forma extremamente significativa, né? Não era um local como a gente conhece hoje, uma cidade tem vários problemas, é uma cidade mal cuidada. Isso falando da nossa realidade aqui no Brasil, né? Com certeza. Então, pessoal, basicamente, nesse período em que Sócrates viveu, né, existe até uma divergência ali, né? Questionam se realmente Sócrates ele teria existido ou se ele foi apenas uma invenção de Platão, né, em seus discursos, porque Sócrates ele era contra a escrita. Ele achava que o fato de você escrever te limitava significativamente, porque você estaria eternizando um pensamento e nós somos seres mutáveis. Então, aquilo que ele iria escrever em uma determinada época, em um determinado ano, não necessariamente seria o seu pensamento, né, futuro. Ou seja, ele não quis atribuir, de certa forma, uma imutabilidade aos seus questionamentos. Então, praticamente é unânime que houve a sua existência, porque outros estudiosos ali, inclusive sofistas, né, da época, também citaram Sócrates, né, em suas obras, inclusive o Xenofontes, que ele fez praticamente uma comédia satirizando o, o Sócrates. Bom, e como surgiu, né, esse questionamento? Sócrates não era uma pessoa querida. Ele era um cara que confrontava as ideias e ele fazia uma abordagem de forma muito humilde, principalmente aos sofistas. Por quê? Sócrates ele acreditava que o sentimento ele gerava uma armadilha, porque o fato de você se prender às sensações, aquilo que você sente em relação a diversos temas da vida, faz com que você seja extremamente parcial. Ou seja, você não consegue enxergar de forma racional toda aquela existência, né? Ali, o mitos, né? Que ele o chamava. Então, ele valorizava muito logos, né? Ele valorizava a lógica, né? Ele questionava por que as coisas são como elas são, por que, de fato, eu penso dessa forma. E outra, se eu penso dessa forma, o que isso implica, né? Então, se você parar para analisar, Sócrates, ele fazia uma abordagem extremamente baseada na realidade, no mundo físico, de certa forma, e não na imateriabilidade, né? Ele pensava muito no mundo inteligível, ou seja, a lógica como a base de todo o pensamento e da construção do saber. E como era a abordagem do Sócrates, né? Porque há algum tempo eu disse que ele não era uma pessoa querida. Pelo contrário, ele era bem odiado. Porque ele era aquele cara chato,
era aquele cara que trazia consigo vários questionamentos que deixavam as outras pessoas em posições desconfortáveis. Por exemplo, Sócrates chegava a um sofista e o questionava, falava assim: Você ama o seu filho? Aqui dando um exemplo genérico. Aí o sofista falava: Claro que eu amo, né? Porque sem meu filho eu não teria ali uma linhagem, né? Genética do meu ser, da minha existência. E ao receber essa resposta, Sócrates automaticamente fazia outro questionamento. Bom, já que você o ama, você sabe definir o que é amor? O que é o amor? E aí o sofista novamente começava a deliberar, né, a tratar de toda uma justificativa, né, sob seu ponto de vista para definir ali o que era o amor. E a partir disso, Sócrates fazia outro questionamento, né? Essa é a base da dialética, que nada mais é do que você sempre questionar, mas não de uma forma, embora seja uma consequência, não de uma forma a menosprezar a outra pessoa, mas sim de basear e fazer uma construção ali do seu conhecimento em razão de todo aquele aparato intelectual obtido das demais pessoas, né? Então, quando a pessoa o confrontava, isso é até interessante, ele falava, bom, eu não sei o que é amor. No início da conversa, geralmente ele falava que ele não sabia definir o que era amor. Então ele falou, pô, eu já te falei que eu não sei. Então quem está falando é você. Aí a pessoa se sentia ainda mais eh, ofendida, digamos assim. Então, pessoal, isso é muito interessante, porque teve uma época em que Sócrates consultou um oráculo, uma oráculo, né, na verdade, que naquela época seria mais ou menos como se fosse uma conexão entre os deuses e o humano comum, né? Então seria uma figura ali que faz um intermédio entre os pensamentos e as vontades dos deuses e a raça humana, em específico ali dos gregos, né, naquela época. Então, ele recebeu a informação de que ele era o homem mais sábio, né, do mundo. E isso o deixou assim extremamente abalado. Ele falou: Bom, como pode eu ser um homem mais sábio do mundo? Será que não há ninguém que seja mais sábio do que eu? Será que em todo esse mundo, em todo esse território que eu conheço, não existe outra pessoa que tenha ali as mesmas características, as virtudes, o pensamento como eu o tenho? E a partir desse momento, Sócrates, ele praticamente deixou de lado a sua família e começou a fazer uma verdadeira peregrinação pela cidade, conversando com praticamente todo mundo que ali vivia. E para que ele fez isso? Para, de fato, conseguir entender se alguém teria um conhecimento maior que o dele, né, no sentido da sabedoria. Então, toda vez que ele trazia para o cenário da dialética um debate, ele acabava entendendo que, na verdade, aquela pessoa não era mais sábia que ele, porque entrava em contradição e chegava um determinado momento em que não conseguia mais progredir ali nas suas argumentações. Entretanto, depois de passar um bom tempo fazendo essa peregrinação, o Sócrates, por incrível que pareça, né, de forma muito humilde, ele entendeu, né, o que os deuses queriam dizer naquela época, né, por intermédio do oráculo. Ele era muito ligado ao sentimento de um propósito, né, de, como eu disse, de chegar a uma razão em tudo aquilo. E ele achava que aquela mensagem dos deuses de que ele era um homem mais sábio era, na verdade, um enigma, era algo que ele precisava decifrar. E ele não
parou até que ele conseguisse obter uma resposta satisfatória. E qual foi a conclusão que ele chegou, a que ele chegou, né, após toda essa peregrinação? Basicamente, Sócrates entendeu que ele era o homem mais sábio daquela época, justamente pelo fato de ser atribuída a ele pelos deuses uma característica, uma virtude de levar o conhecimento e de mudar ali o entendimento das pessoas àquela época. Sócrates ele já trazia consigo uma pirâmide social na qual no topo baseavam-se estariam os filósofos, né? No intermédio ali, né, no meio da pirâmide existiriam os guerreiros e na base seriam os artesãos. Então, se vocês pararem para entender, o período em que Sócrates vivia, ele era marcado pela dualidade entre Grécia e Esparta. Esparta, de fato, tinha ali seus guerreiros, né? Tinha toda uma doutrina que as crianças eram apartadas dos seus pais, né? Faziam uma academia militar, eram extremamente voltadas ao combate, enquanto na Grécia o conhecimento era valorizado acima de tudo. Então, assim, o fato de uma pessoa ser um guerreiro não significava que era um brutamontes ali, que era alguém que só queria sair de forma aqui bem coloquial, né, no soco com outras pessoas. Não. A verdade é que a Grécia, a pessoa que ela ascendia ali a classe social, né, de guerreiro, ela trazia consigo um conhecimento muito grande. Então, o Sócrates ele era favorável a essa determinada classificação social, né? E os governantes, então, deveriam ser os filósofos. E os sofistas, olha, embora ele não gostasse dos sofistas, ele atribuiu a eles uma função como se fossem os pedagogos de hoje em dia. Então, as crianças, elas seriam apresentadas ao conhecimento por intermédio de mitos, mas não seriam mitos politeístas, né? Seriam mitos monoteístas e extremamente interligados a eventos lúdicos que poderiam fornecer posteriormente, né, quando elas fossem mais maduras, um conhecimento e uma facilidade de aprendizagem maior do que com os filósofos, né, do que se elas simplesmente fossem alimentadas ao longo da vida ali apenas pela mitologia. Então, é, é muito interessante, porque nesse período Sócrates fez diversos inimigos. Como eu disse, o pessoal ele não era uma pessoa querida, né? As pessoas não gostavam dele, ele incomodava. E ele trazia ideias. Naquela época, ele falava que mulheres poderiam ser guerreiras, mulheres poderiam ser filósofos. E isso era totalmente inconcebível, né? Era uma sociedade extremamente patriarcal ali. Então, eram ideias extremamente à frente do seu tempo. Se você parar para pensar, até alguns séculos atrás, isso também era um absurdo. Então, você imagina há 2.400 anos. Isso de fato foi algo que marcou a vida de Sócrates negativamente, no sentido da comunhão. Então, a partir desse momento, né, como eu disse, Xenofontes ali, ele escreveu uma obra, né, uma comédia que satirizava e criticava de forma muito direta os pensamentos socráticos, e a partir disso, né, o Sócrates ele foi julgado e foi condenado à morte pelos seus pensamentos. Mas, em contrapartida, aqueles que o julgavam, eles deram uma opção a Sócrates. Falaram que ele poderia simplesmente sumir, né? Ele poderia pegar suas coisas e se mudar de Atenas. Mas Sócrates não fez isso, porque o pensar fazia parte do seu ser. A sua essência estava voltada, né, totalmente ali ao conhecimento, à construção do saber pelo questionamento. Então, se fosse para ele
negar tudo aquilo que ele acreditava e simplesmente fugir da cidade. Lembre-se do que eu disse, que a cidade era algo muito importante para eles, para o sentimento de comunidade, né, ali do seu propósito de vida. Então, não faria o menor sentido o Sócrates abandonar tudo isso pelo simples fato, né, de estar tendo a sua vida ameaçada. Ele já estava ali com seus 70 anos. Então ele falava, cara, é preferível morrer a me sucumbir, né, a esses dogmas, a essas doutrinas extremamente demagogas. Então, Sócrates acabou enfrentando a morte. Mas Platão, de certa forma, ele eternizou todo esse conhecimento e é muito importante nós olharmos para isso como a base da filosofia grega, como nós a conhecemos hoje em dia e praticamente o processo de formação intelectual ah, ah, que nós vivemos hoje. Ele se baseia ali nos pensamentos socráticos, né, no questionamento. A ciência também se baseia nisso, né, na valorização da lógica. Então, gostaria de deixar aqui essa reflexão para vocês. Beleza, pessoal? Estamos aqui no meu quarto chamado Descanso Botânico. É um quarto ao qual eu tenho muito apreço. Eu gosto muito, ele foi construído de forma extremamente aleatória, mas eu me sinto em casa aqui, porque eu amo a natureza, gosto muito do verde, né? Então, caso vocês queiram visitá-lo, fiquem à vontade, só procurar por o LEC, né? Aqui, o LK, e vir aqui no quarto descanso botânico, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e até mais.